Aleluia! O Rei nasceu. A data que já se avizinha, a celebração do Natal, é sempre um momento da gente refletir sobre questões como essas, que foram tão bem cantadas e anunciadas pelo nosso coral. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus veio para, enfim, tomar posse da sua possessão. Ele veio para consumar o plano eterno de Deus. Mas vejam, há um aspecto que normalmente nós deixamos ele um pouco de lado quando falamos do Natal. Falamos muito da pompa, falamos muito da glória, lembramos dos anjos cantando aos pastores, glória a Deus nas maiores alturas. Lembramos dos reis, ou melhor, magos, estudiosos de estrelas, não necessariamente reis, que vieram do Oriente trazendo tesouros preciosos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para uma passagem da Escritura que enfatiza a respeito de um assunto referente ao Natal que, por um bom tempo, foi um grande calo ou uma grande pedra no sapato daqueles que se tornavam cristãos. O fato de que, humanamente falando, visivelmente falando, Jesus não era assim tão glorioso. Ele nasceu numa manjedoura. Ele era um simples e humilde carpinteiro. Posteriormente, ele foi condenado à morte, foi crucificado. Isso trazia um certo impasse à fé dos cristãos que viveram no primeiro século. E para que a gente possa entender um pouco mais a respeito disto e a resposta para esta indagação, nós vamos ler a passagem bíblica que se encontra em Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18. Como os irmãos podem perceber, não é um texto assim tão tradicional de Natal, mas logo os irmãos vão perceber também que sim, ele fala a respeito do advento, da vinda do Rei da Glória. Hebreus capítulo 2, a partir do 5º versículo, diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Pois, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante os irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ó Senhor Deus, abra o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra, para a compreendermos e para crermos nela de todo o coração, tendo do alto o poder para isto e também para pô-la em prática em nossa vida. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como disse, irmãos, o Natal é um tempo de pensar em como nós, seres humanos, fomos exaltados, dignificados pelo fato do próprio Deus ter se feito um de nós. O nosso catecismo diz que ele precisava ser verdadeiramente homem para que soerguesse a nossa natureza. A passagem de Judas diz que ele fez isso para nos apresentar santos e culpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus. Então, de fato, falar de Natal é falar de um privilégio, falar de Deus levantando a nossa condição. Mas é verdade também, meus irmãos, e para isso, Jesus Cristo sofreu a maior humilhação que já se teve notícia. Ninguém foi jamais tão humilhado quanto Jesus Cristo. Porque eu não estou falando de uma humilhação que um homem, como qualquer um de nós, pode vir a passar. Eu estou falando daquele que, sendo igual a Deus, sendo o próprio Deus, não julgando como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou e, assumindo a figura humana, se tornou um servo e foi obediente em todas as coisas até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo se humilhou para se identificar conosco. Para ele foi um grande rebaixamento, para nós exaltação, para ele kenoses, esvaziamento, enfim, humilhação. Os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo no primeiro século começaram a ser profundamente perseguidos. E eram perseguidos especialmente por aqueles que se agarravam à fé judaica, não conseguindo compreender, não conseguindo encaixar na sua visão de mundo, que aquele homem humilde, humilhado e morto na cruz pudesse de fato ser o ungido de Deus, o Messias prometido. Então, eles começaram a tentar reaver aqueles que se convertiam ao cristianismo com ameaças, com perseguições, entregando eles às autoridades pagãs e uma série de outras coisas. Estes cristãos, então, estavam muito tentados a deixarem o evangelho por causa dessa perseguição. O autor aos Hebreus, que de fato é alguém desconhecido para nós, mas pela sua linguagem, pela coerência com que ele tem com todos os outros escritos do Novo Testamento, podemos ter certeza que era alguém do colégio apostólico, alguém muito próximo dos apóstolos. Ele escreve justamente para os hebreus, isto é, para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo em todo o mundo daquela época. E ele escreve esta carta para afirmar algumas coisas. Que o evangelho é superior ao judaísmo. Que a revelação que Deus faz de si mesmo em Cristo é maior do que a revelação aos pais através dos profetas. Está lá no inicinho do livro. O livro de Hebreus nos explica que Cristo é maior do que todas aquelas personalidades do Antigo Testamento, que Moisés, que Arão, que Melquisedeque, que os sacerdotes. O sacrifício de Cristo é maior do que aqueles que haviam sido e continuavam sendo feitos no templo de Jerusalém. E, por fim, ele diz lá
no primeiro capítulo, versículo 4, que ele era maior do que anjos. Ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Mas o fato é que uma das acusações dos judeus aos cristãos é que eles estavam seguindo alguém que, na verdade, era menor do que os anjos e não superior. Era menor do que os anjos justamente porque nasceu de uma mulher, e nós sabemos que o ser humano é inferior aos anjos, inferior em poder, inferior em glória. Os anjos são espíritos, são invisíveis, né? Têm, enfim, um poder inimaginável para nós. E Jesus Cristo certamente não era um anjo, era inferior, porque nasceu humilde, como uma criança, etc. E o seu fim, então, nem se fala. Um anjo não poderia ser morto por um homem, mas Jesus Cristo foi, e de forma extremamente humilhante. Então, os cristãos do primeiro século eram confrontados com esta acusação. O Messias de vocês é alguém inferior a anjos. Esta acusação, no entanto, não levava em consideração uma profecia clara a respeito do Messias que está no Salmo de número 8. O Salmo de número 8 é o que é citado aqui no versículo 6 e no versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor do que anjos. Lá no Salmo 8 está escrito menor do que Deus. Mas a palavra Elohim, que é traduzida por Deus, ela, quando foi vertida para o grego na Septuaginta, os tradutores entenderam que não estava falando de Deus, ou do próprio Deus, mas sim de anjos, porque seres espirituais também levam o nome Elohim. Então fizeste por um pouco menor que anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. De fato, a própria Bíblia, no seu Velho Testamento, antecipava que o Messias seria feito menor que anjos. Isso não significa que ele é feito, não significa que ele é menor do que anjos, mas que Deus, através de um propósito eterno, designaria o seu próprio filho para um breve momento se fazer menor do que anjos. E isso com um propósito muito importante. Portanto, a pergunta que nós vamos responder nesta noite é: por que Jesus Cristo foi feito por um pouco menor que os anjos? Por que ele tinha que nascer como um homem? Por que ele tinha que ser humilhado a ponto de deixar a sua glória e nascer como uma criança em uma manjedoura, num imundo e simples presépio? O versículo 9 nos dá a primeira resposta. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Desde Adão e Eva, Deus deixou claro para o homem que havia se rebelado contra ele e se afastado dele, que o pecado, isto é, a não conformidade com a lei de Deus, era algo punível, algo passível de morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado. Alguns vão perguntar por que Deus seria tão severo assim. Poucos entendem a respeito do tamanho da santidade de Deus em contraste com a nossa pecaminosidade. E por isso não conseguem conceber a ideia de Deus punindo pecadores. Não compreendem também que, muito embora a gente considere o nosso pecado pequeno, muitas vezes, qualquer que seja o nosso pecado, é um pecado contra Deus. É um pecado contra um Deus soberano, contra um Deus de infinito poder e glória. E até mesmo entre nós, as nossas relações humanas, um mesmo pecado, uma mesma transgressão, quando cometida contra uma autoridade maior, é maior também a penalidade. Imagine uma autoridade de peso infinito. Portanto, está aí, o salário do pecado é a morte. Deus ensinou isso a Adão e Eva quando os cobriu, não com as folhas
de figueira que eles estavam querendo se cobrir, mas com pele, a pele de um animal. E pela primeira vez na história alguém morria. Um animal morria para doar o seu couro para revestir Adão e Eva. Os dois se sentiram como se estivessem vestindo um defunto, porque eles não conheciam a morte, eles não tinham experimentado aquela situação dolorosa. A gente está sempre vestido de couro, né? Adão e Eva viam aquilo como um cadáver ao redor deles. E depois nós vemos o próprio Abel tendo o seu sacrifício, a sua oferta aceita por Deus, porque era um sacrifício. E a lei de Deus instituía aos adoradores que deveriam sacrificar. E aqueles sacrifícios não eram apenas uma demonstração de crueldade com os animais. Na verdade, era justamente isto, um simbolismo de que alguém precisava morrer no meu lugar para pagar o meu pecado. E é justamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio experimentar a morte. Ele veio provar a morte por todo homem, isto é, em lugar de todo homem. Em outras palavras, ele veio justamente nos substituir, assumindo em nosso lugar aquele que era o salário, aquela que era a dívida pelos nossos pecados. Porque cordeiros, novilhos, bodes, jamais representaram um ser humano. Eles não têm valor e dignidade que um ser humano tem. Era, portanto, necessário que um homem verdadeiro morresse por um ser humano. E, neste caso, um homem sem pecado. Mas quem poderia ser achado sem pecado se todos pecaram e estão afastados da glória de Deus? Deus enviou seu próprio Filho. E ele precisava se tornar um homem para experimentar a morte em nosso lugar. Em segundo lugar, o versículo 10 nos diz que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus foi feito por um pouco menor que anjos, também para ser aperfeiçoado. E o que significa isto? Aqueles que não creem na divindade de Cristo vão dizer que ele não era perfeito o bastante. Mas o contexto claramente nos mostra que ele precisava ser aperfeiçoado, aqui no caso, como homem. Ou seja, ele precisava atingir ou se qualificar para ser um legítimo representante da nossa raça. Ou seja, ele precisava experimentar de forma real a nossa condição. Não somente como um holograma, como alguns no primeiro século acreditavam, que ele fosse apenas uma figura, não necessariamente carnal. Ele não poderia experimentar a nossa condição sendo apenas um espírito que possui o corpo de um homem, por exemplo, e depois o abandona para morrer na cruz, como também muitos hereges acreditavam no primeiro e segundo século. Mas era necessário que ele fosse realmente um homem. E se tornando um verdadeiro homem, era necessário que ele passasse pelas nossas dores, pelas nossas lutas, pelos nossos sofrimentos e até mesmo pelas nossas tentações. Então, nesse sentido, era preciso que ele fosse o nosso representante perfeito. E por isso, ele se tornou menor do que os anjos quando ele nasceu no dia do Natal, para ser aperfeiçoado, ou seja, para se tornar o nosso perfeito representante. Em terceiro lugar, o texto nos diz, ainda no versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E prossegue, dizendo, citando aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Então ele foi feito por um pouco menor que anjos para se tornar o nosso irmão. E aqui há um grande mistério. Há um grande mistério. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Em certa parte, exclama o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
o Messias, o ungido de Deus, que viria ao mundo para nos resgatar da culpa do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. Ele chama todos aqueles a quem ele declara o nome de Deus. Ele chama todos aqueles a quem ele vem para salvar, de irmãos. Também Isaías 8:17, outra passagem messiânica, ele diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Os filhos que o Senhor me deu, ou seja, ao se tornar um homem verdadeiro, ele se identifica conosco, ao ponto de nos chamar irmãos. E isto é algo aceito e selado pelo próprio Deus, que então, a partir de Cristo, nos dá uma promessa que se torna um dom através da fé, que é o dom da adoção. Todos foram criados, todos são criaturas de Deus, todos passaram a existir por obra do poder criador de Deus, mas nem por isso nós nos tornamos filhos dele. Nenhum homem vem ao mundo naturalmente como filho de Deus, ao contrário do que o dizer popular nos informa. Todos são filhos de Deus. Não. Porque se eu, em casa, fizer um bolo, uma torta, e nem por isso vai ser minha filha. Se eu tenho um cachorrinho que eu comprei, nem por isso vai ser meu filho. O filho precisa, pelo menos, de 2 processos para ser considerado filho. Ou ser gerado, ou ser adotado. E no caso, o próprio Jesus nos chama de irmãos. Fato este que leva Deus também a nos adotar. E, portanto, nos fazer, isto é, todo aquele que nele crê, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, participantes da mesma herança, herança de filho. Herança de filho. Mas por que Jesus foi feito por um pouco menor que anjos? Em quarto lugar, versículo 14 e 15 nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando o homem renunciou ao amor de Deus e se tornou rebelde contra ele, o homem então se tornou escravo do pecado. O diabo não tem o poder de tirar a vida de ninguém, mas através da sua sedução, ele induz todo homem a se afastar de Deus, a transgredir a sua lei, a pecar e, portanto, a incorrer na ira e na condenação de Deus, que é a morte. Nesse sentido, o diabo mantém todo o homem debaixo do pavor da morte. E nenhum de nós vai negar que realmente, talvez esse seja o maior dos nossos medos. Jesus Cristo precisava se tornar inferior a anjos, isto é, ele precisava se tornar um homem como nós. Porque ao enfrentar a morte, não como uma dívida dele próprio, não como algo que ele precisasse fazer para pagar a Deus ou para cumprir a justiça de Deus, mas como algo que ele fez no nosso lugar, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, isto é, Jesus, que não tinha pecado e não precisava morrer, fez isso no nosso lugar. Com isto, na sua morte, ele derrotou então o poder do diabo. Não quer dizer que o diabo não está atuando no mundo ainda, nos induzindo a pecarmos e a nos afastarmos de Deus. Mas significa que ele recebeu o golpe final. Significa que a sentença dele já está escrita. Que Jesus Cristo já o feriu mortalmente
como estava profetizado em Gênesis 3,15, ele esmagaria a cabeça da serpente. E como é que ele fez isso? Talvez os antigos crentes do Antigo Testamento pensavam que ele viria como um grande guerreiro. Ao invés disso, ele veio para morrer. Ele derrotou a morte morrendo. Acontece que ele não morreu como alguém que estava debaixo da morte. Ele morreu como um substituto por todo aquele que nele crê. Toda a humanidade agora tem acesso à vida, porque Jesus Cristo morreu por nós. Pelas suas chagas, nós fomos sarados. E com isso, o trunfo que estava na mão do diabo, ele tomou, ele saqueou, e agora ele é Rei dos Reis. Mas Jesus Cristo não apenas derrotou a morte com a sua morte, que é uma coisa que a gente diz pouco, ele derrotou foi com a sua morte, mas ele ainda deu o golpe final na morte, ressuscitando, reavendo a sua própria vida com o seu próprio poder. Vocês podem ver esses enfeites de Natal, essas guirlandas de Natal, mas eu convido você a olhar um pouco mais acima. Não há como falar do Natal sem apontar para a cruz. Ainda há um motivo pelo qual Jesus Cristo foi feito um pouco menor que os anjos. O versículo 16 e 17 diz que ele evidentemente não socorre anjos. É verdade que houve anjos que no princípio pecaram e foram expulsos da presença de Deus e estão hoje condenados ao lago de fogo. Para eles não há esperança. Para eles não há esperança. Jesus Cristo não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Os sacrifícios do Antigo Testamento era a forma com que a igreja daquela época cultuava a Deus. No entanto, eles não podiam fazê-los diretamente. Eles precisavam de mediadores, chamados sacerdotes. Ninguém se apresentava descaradamente na presença de Deus. Ninguém fazia isso, porque o homem pecador não pode aparecer na presença de um Deus santo sem um mediador. Alguns tentaram e foram fulminados, de forma bem exemplar para todos nós. Acontece que o homem precisava de uma ajuda para chegar até Deus. Ele precisava de um mediador. Ele precisava de um sacerdote. Só que os sacerdotes, dia após dia, precisavam ser substituídos. Por quê? Porque eles morriam. Eles morriam e precisavam ser substituídos. Jesus Cristo, no entanto, veio para ser o sacerdote de uma vez por todas. O sacerdote não de uma ordem humana, mas o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote perfeito. O sacerdote que não precisa oferecer sacrifício por si próprio, mas apenas por aqueles a quem ele aperfeiçoa. Ele veio assim para nos ajudar. A palavra propiciação muitas vezes é desconhecida da maioria, e é o nome que define o tipo de sacrifício que eles faziam para Deus. Era para que Deus fosse propício a quem ofertava, fosse favorável, sem um animal morto, representando ali o pecador ou o pecado, o homem não poderia se aproximar de Deus. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele não foi somente o sacerdote, ele foi também o sacrifício, e o sacrifício cabal, o sacrifício definitivo. E finalmente, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos pela fé a obra de Cristo por nós. Nossos pecados são totalmente perdoados, não porque você é uma pessoa boa, porque você não é uma pessoa boa, assim como eu não sou. Mas pela fé, nós recebemos o perdão de pecados. Nós recebemos a reconciliação com Deus. E nós recebemos a herança de Cristo.
pelo que Jesus Cristo fez por nós. Deus, ao invés de olhar para o nosso pecado, olha para a obra de Cristo e nos aceita porque nós fomos feitos irmãos com Ele. Nós somos então adotados na família da fé. Mas ainda há o desafio de continuar essa caminhada. E Jesus Cristo foi feito por um pouco menor que anjos também, para socorrer a cada um de nós, que mesmo tendo crido em Jesus, continua sendo tentado pelo diabo, continua ainda sendo tentado a pecar, até o dia que Jesus voltará. Isso está no versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmão, irmã, talvez você já pediu ajuda com relação a alguma fraqueza espiritual ou alguma tentação. Nós temos aqui os pastores da igreja, temos outros conselheiros no nosso meio, presbíteros. Mas nenhum de nós é capaz de ajudar qualquer um de vocês de forma perfeita. Por um motivo. Ok, a gente entende de tentação. A gente não entende de perseverar santo e inabalável diante da tentação. Jesus Cristo, no entanto, ele enfrentou não somente as dores, mas também as tentações. Ele foi tentado em tudo. Em tudo. Alguns dizem que ele foi tentado apenas quanto a não cumprir, né, com o mandato da cruz. Mas o livro de Hebreus não dá margem para pensarmos que seja somente isso. Mas ele foi tentado nas coisas que você é tentado. Quais coisas você é tentado? Sim, Jesus também foi tentado nisso. Esse é o ponto. E por ter sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Se ele não tivesse sido feito menor que anjo, se ele não tivesse nascido na manjedoura como um homem verdadeiro, uma criança que depois se tornou um homem, nós não teríamos um intercessor tão poderoso e tão maravilhoso, que conhece cada uma das nossas fraquezas e pode nos ajudar e nos socorrer no tempo da angústia. Irmãos, diante desses 6 argumentos, nós podemos dizer então que nós sabemos agora quem é Jesus. Longe dos estereótipos do Natal, ele não é apenas uma criança na manjedoura, ele não é apenas aquele Jesus ou aquele homem pregado numa cruz sangrando, totalmente indefeso e digno de dó. Mas nós sabemos que ele nunca deixou de ser o Deus que ele sempre foi, o que estava no princípio da criação. Mas ele não foi criado ou gerado de uma mulher e passando a existir naquele momento. Mas ele, sendo o próprio Deus, se tornou um homem no nosso tempo e na nossa história, para se identificar em todas essas coisas conosco. Sabemos agora também por que ele veio. Hoje nós demos 6 motivos para experimentar a morte em nosso lugar, para se tornar o nosso representante perfeito, para se tornar o nosso irmão, para destruir o diabo, para socorrer a raça humana e para socorrer os que são tentados. Nós sabemos que ele não permaneceu assim humilhado, mas ele ressuscitou e hoje ele reina e haverá de reinar. Há, no entanto, uma indagação, uma acusação que ecoava entre os crentes do primeiro século. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Talvez nós não possamos ainda ver com os nossos olhos, mas por certo, pela fé, nós temos a plena convicção de que aquele que derrotou o próprio diabo e a própria morte tem todas as coisas sujeitas debaixo de si. E ele voltará em glória para reinar pelo século dos séculos. Assim, meus irmãos, cada um de nós deve confiar em Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele tem competência para nos ajudar nas mínimas coisas. Ele conhece pela sua própria experiência aquilo pelo qual nós passamos. Nós devemos colocar nele a nossa esperança.
devemos viver para agradá-lo e para servi-lo. E eu gostaria de perguntar a você nessa noite, você tem essa confiança em Jesus Cristo? Você o tem como seu Senhor e Salvador? Você já declarou a Cristo em oração que você pertence a Ele? E você crê que a obra dele, de deixar a sua glória no céu para se fazer um de nós, para ao final das contas morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, é algo que você crê de todo o coração? Você crê que os seus pecados são perdoados pelo que Jesus Cristo fez e não pelas suas obras? Você está disposto a viver para agradar a Jesus Cristo e para servi-lo? Se você ainda não fez isto, eu quero convidar você neste momento a declarar diante do Senhor. Se esta palavra falou ao teu coração e você compreendeu qual de fato era a missão de Jesus Cristo em se fazer um homem como eu e como você, eu quero te convidar a fazer esta oração. Você não precisa repetir em voz alta, você não precisa ficar em pé, não precisa levantar a mão, mas sem dúvida você precisa fazer com sinceridade no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo maior dos presentes, foi Jesus Cristo enviado ao mundo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós que estávamos mortos e perdidos nos nossos pecados, escravizados pelo pecado e por Satanás, na pessoa de Cristo o Senhor nos deu a libertação e nos deu a possibilidade de um retorno a uma viva e verdadeira comunhão com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor não exigiu de nós as nossas próprias obras, porque nós não teríamos qualquer obra perfeita para te apresentar. E mesmo que as tivéssemos, não seriam suficientes para compensar as nossas transgressões, que são transgressões contra ti. Então, Senhor Deus, nós agradecemos de todo o coração. O Senhor fez o teu próprio Filho se tornar um homem. Como homem, ele se tornou nosso legítimo representante. E como legítimo representante, ele assumiu a nossa culpa. E pagou até o último centavo. Um preço impagável para nós. Um preço somente capaz de ser pago com o sangue de Jesus. A oferta inocente. Agora, Senhor, nós pedimos, venha fazer habitação em nossa vida. Agora nós te pedimos, Senhor Jesus, venha governar o nosso querer e o nosso pensar e o nosso agir. Nós confiamos que o teu perdão é tudo de que precisamos. Nós confiamos que o teu perdão é um presente dado por Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E eu quero, Senhor Deus, nesta noite, dedicar a minha vida a ti. Eu quero, Senhor Deus, viver para ti. E eu quero, Senhor Deus, com tudo que tenho e tudo que sou, aguardar junto dos demais irmãos em Cristo a volta do nosso maior irmão, o Filho unigênito de Deus, naquele dia em que ele consumará a sua obra e inaugurará o dia eterno, no qual ele reinará pelo século dos séculos. Sendo assim, Senhor Deus, nós consagramos ao Senhor Jesus a nossa vida e pedimos que ele faça habitação em nós, em nome do Salvador. Amém. Meu irmão, se você fez essa oração nesta noite, quero convidar você depois ou a me procurar depois do culto, ou a mandar uma mensagem para um desses números de telefone que tem aqui, do pastor Márcio, ou o meu, é um número de WhatsApp também, para que a gente possa também acompanhar você dando mais instruções e mais ajuda sobre como você pode ter uma vida com Cristo. Porque o verdadeiro Natal é o dia que Jesus Cristo nasce na sua vida. Deus assim nos abençoe. Amém.